deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta bem simples, na verdade. Como é possível que uma data comemorativa consiga fazer algo que diplomatas, generais e os governos não conseguiram? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos lá para 1914, Primeira Guerra Mundial. É importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, depois de praticamente um século de relativa paz, né, relativamente sem conflitos, e depois de vários episódios, né, ela teve como estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E em 1914, né, já na Primeira Guerra Mundial, o Natal ele conseguiu parar, né, uma guerra, na verdade uma batalha, ainda que momentaneamente. E isso, né, esse fato, ele diz muito sobre poder, sobre símbolos, né, sobre como a geopolítica ela funciona muito além dos mapas, né, dos mapas do globo, né? E então, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês, né, por que o Natal ele é muito mais que uma festa e como que ele se tornou uma espécie de instrumento silencioso, né, de influência mundial, de influência global, né? Em 1914, né, voltando àquele nosso exemplo, a Europa estava em completo choque, né? Uma Primeira Guerra Mundial de proporções jamais vistas, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi combatida principalmente em trincheiras, né? Trincheiras eram praticamente buracos, né, de frente um com outros inimigos, né, os países inimigos, se atirando. Então a gente tinha milhões de soldados entrincheirados, na lama, né, sentindo frio. Lembrando que a Europa, o Natal ele é extremamente frio, é inverno, né? Morte todos os dias, né? Os britânicos de um lado e os alemães de outro, né, literalmente se matando pouquíssimos metros de distância, né? Aí chegou o Natal, né? E de repente, na noite do dia 24, soldados alemães eles começaram a cantar músicas natalinas, né? Começaram a cantar músicas natalinas lá de dentro das trincheiras, né? E o mais interessante aconteceu foi que os soldados britânicos nas trincheiras inimigas do outro lado começaram a responder às canções natalinas, né? Isso aconteceu sem uma ordem de cima, sem autorização, sem nenhum tipo de negociação. E por incrível que pareça, no dia seguinte, né, esses mesmos homens que horas antes estavam se matando, eles resolveram sair das trincheiras. Os alemães e os britânicos trocaram cigarros, trocaram comida, chegaram até a enterrar os seus mortos juntos, e chegaram até a falar em partidas de futebol, né, improvisadas ali no meio daquele lamaçal, né, no meio das trincheiras, né. E assim, o Natal ele não acabou com a guerra. Passado o Natal, a guerra voltou ao que era, né? Os homens voltaram para suas trincheiras, atirando, matando o inimigo, né? Só que o Natal mostrou uma coisa muito poderosa, né? Por algumas horas, o símbolo cultural que o Natal se transformou, ele foi muito mais forte do que ordens militares. Tem até um filme muito interessante sobre o tema, se você procurar aí.
E assim, isso que eu estou falando não é um romantismo, não é um mundo de poliana, não é uma expressão que eu gosto de usar. Isso é geopolítica na veia, né? Isso é geopolítica no lado, no nível humano, assim, no nível mais humano possível, né? Mas isso, por que isso aconteceu? Basicamente, né, se a gente observar a humanidade de forma geral, naquele momento os soldados reconheceram o Natal como algo muito maior que eles, né? E é exatamente assim, né, que funcionam os símbolos. Eles criam um terreno comum, um entendimento comum, onde antes só tinha conflito, só tinha desentendimento, né? E quando um símbolo como o Natal consegue chegar a esse ponto, ele se torna um símbolo muito poderoso, né? Aliás, é exatamente isso que os estados, as igrejas, né, independente da religião, hoje em dia até mesmo empresas, né, acabam disputando, né, o controle desses grandes símbolos, né, culturais mundiais, como o próprio Natal. A gente tem que, né, ir lá atrás na história, e lembrar que o Natal, ele nem sempre foi algo global. Ele começou como uma festa cristã, né, que se atribuía, né, se ligava ao nascimento, né, de Jesus Cristo, na religião cristã, né, católica, incorporando, né, também alguns rituais não religiosos, algumas ritualísticas pagãs, e isso fez com que ele se espalhasse pela Europa. Isso fez também que, com o tempo, né, o Natal ele deixasse de ser apenas uma data religiosa e se transformasse, se virasse numa espécie de tradição cultural. E para um símbolo global isso é fundamental, né? Porque a hora que esse símbolo ele sai do campo da fé, ele entra no cotidiano das pessoas, ele acaba se tornando algo exportável, né? Algo plenamente espalhável pelo mundo, né? Isso permitiu que o Natal ele atravessasse as fronteiras, sobrevivesse a guerras, a reformas religiosas, né, e mudanças aí políticas, mudanças profundas, né, dos estados, dos governos, das sociedades, né? Mas o Natal, como ele é visto hoje, né, como ele é tratado hoje, ele começou a surgir efetivamente, né, no final do século XIX, começo do século XX. Foi o período em que os Estados Unidos da América, né, se tornando aí uma potência, começando a se tornar uma potência, um país industrial, urbano, né, e extremamente dependente do consumo em massa, né, dos seus cidadãos, das pessoas, os Estados Unidos entraram em cena, né? E se começou a trabalhar o Natal como um conceito, né, buscando incentivar esse consumo em massa. E aí, né, acabou a Primeira Guerra Mundial, né, tivemos os chamados, né, anos dourados para alguns, anos perdidos para outros, né, década de 20, até que chegou, em 1929, a Grande Depressão, o crack, ou o crash da Bolsa de Nova York, né, em 1929, que fez com que o consumo caísse vertiginosamente, né, todo mundo estava quebrado, banco quebrado, pessoas sem ter o que comer, né? Então, estimular esse consumo era fundamental, virou uma estratégia econômica. E que melhor, né, para estimular esse consumo do que se utilizar o Natal
e trazer a ele uma grande e relevante transformação. Se trouxe, né, aquela figura europeia do São Nicolau, né, e se deu uma remodelada no skin, na lataria do rapaz, né? Ele ganhou praticamente a imagem fixa que nós temos do Papai Noel até hoje. As roupas vermelhas, a aparência amigável, a bochechinha rosadinha, que alguns até falam que eu tenho, e um jeito confiável, né? Aquela coisa de avôzinho, daquele avôzinho bonzinho que distribui presentes, né? Com a risadona, bonachona, né? Muita gente até fala, né, que a Coca-Cola inventou o Papai Noel, né, porque ele é vermelho, mas não foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel. Mas é claro, né, que aproveitando esse momento, a Coca-Cola relativamente nova no mercado, ajudou a espalhar, né, essa imagem de uma maneira sistemática, né? E isso foi sendo feito, não foi de uma hora para outra, foi de uma maneira de ano após ano, país a país, né? Usou-se vários contextos, como o próprio cinema, né? Quem nunca viu, nunca percebeu que em grande parte dos filmes de Natal de Hollywood aparece uma Coca-Cola, ou ali no Madison Square Garden, em Nova York, né, tem aquele outdoor gigante, drink Coke, né, beba Coca-Cola. Depois disso, não só o cinema, mas revistas. Futuramente, né, depois dos anos 50, aí, a televisão também fez o resto. Hoje, se você observar, e toda a cidade praticamente passa, a caravana da Coca-Cola, cidades menores praticamente param, famílias saem de casa para ver os caminhões vermelhos da Coca-Cola passando pela, né? E até eu mereço um patrocínio da Coca-Cola aqui. Mas brincadeira à parte, se a gente notar, a partir daí o Natal ele parou de ser uma data, simplesmente, e virou um evento econômico global, né? E aqui, né, quando o Natal ele passa a ser tratado como um evento econômico global, é importante a gente pensar num conceito muito relevante para a geopolítica, conceito de soft power, né? Soft power, basicamente, né, é influenciar sem usar a força, sem precisar usar exércitos, ameaças, sanções, né, ou coisa do gênero. Né? Você faz com que as pessoas do mundo todo, né, dos outros países, dos outros estados, eles adotem de uma forma espontânea os seus símbolos, os seus hábitos, a sua forma de ver o mundo. Nós temos hoje, né, a Coreia tem um tremendo soft power que conseguiu conquistar o mundo, né, que é a cultura do K-pop, né, aquelas novelas, os doramas, né, que passam aí na Netflix, se eu não me engano no Prime. Tudo isso é uma forma de soft power muito bem orquestrada, muito bem articulada pela Coreia do Sul, né, ocidentalizando, né, os seus costumes, os seus hábitos, né, a sua forma de pensar, de vida, né? E foi exatamente isso que o Natal moderno fez, né? O Natal atualmente ele é celebrado praticamente no mundo inteiro, até em países que não são cristãos, né? Até porque hoje o Natal, embora ainda tenha um aspecto cristão, católico, né? Ele não chega como religião, não chega como um aspecto religioso. Ele chega muito como festa, né? Como consumo. Olha aí o consumo de massa, como família, né? Como
normalidade, né? Nós temos poucas certezas na vida. Uma delas é que dia 25 de dezembro vai se comemorar o Natal, e muito antes, esse ano, em setembro para outubro, eu já via panetone, né? Que também é uma forma de invenção aí, em termos de comunicação midiática muito forte, mas é um papo para outra conversa. Mas nós já vemos panetone, né? Nós temos um soft power poderosíssimo, né? Isso é uma forma de poder, né? Um poder cultural no estado assim, mais puro que existe. Então, pessoal, o Natal de 1914, que a gente citou, procura o filme, deve ter na Netflix ou na Prime, eu vou colocar na legenda depois do vídeo aqui. O Natal de 1914 ele ensina uma coisa essencial para a gente, né? Os símbolos, eles podem até não acabar com guerras, né? Mas podem chegar até o ponto de suspender conflitos, né? Eles moldam comportamentos, eles criam pontes onde, nesse caso, por exemplo, só havia hostilidade, né? Isso faz concluir, isso mostra, né, que geopolítica não se faz só em cúpulas internacionais, em eventos como COP30, como encontros, rodadas de negociação entre diplomatas, tá? A geopolítica, ela acontece na cultura, ela acontece no cotidiano, né? Ela acontece até mesmo nas datas que a gente comemora, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser entender o mundo de uma forma mais clara, sem simplificações, sem discurso ideológico nenhum, eu vou pedir que você siga o nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e seja a pessoa mais interessante da mesa de Natal, do Ano Novo que está vindo aí, ou até na mesa com os amigos, no barzinho. Inteligência, ela atrai. Conhecimento é o diferencial nos dias de hoje. Aqui, nesse canal, a geopolítica ela é explicada para pessoas comuns, mas com seriedade e verdade. Espero você no próximo vídeo. Até logo. Tchau.